Você sente que precisa dar conta de tudo, mas mesmo assim parece que não é o suficiente? Já percebeu o quanto a autocobrança excessiva acaba roubando o seu prazer naquilo que você faz? Até mesmo quando você tem bons resultados? Nesse vídeo eu quero te mostrar a diferença entre a autocobrança excessiva e uma performance saudável. E principalmente, como você pode sair desse ciclo que só te esgota. Eu sou a Sofia Hirahata, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e aqui eu te ajudo a descomplicar a autocobrança excessiva com a calma que a natureza ensina. A autocobrança, num primeiro momento, pode ser uma aliada, porque você pensa, se eu me cobrar, então eu vou melhorar. E de fato, você precisa, se cobrar numa certa medida, mas a questão é quando você se cobra excessivamente. Quando essa cobrança excessiva se torna muito normal na sua rotina. Ela acaba sendo muito constante, a todo momento, silenciosa em alguns momentos e muito dura consigo mesma. E principalmente, quando ela te paralisa, quando ela só aumenta um desgaste emocional, ansiedade, muitas preocupações e até mesmo um desânimo. E aí você começa a confundir responsabilidade com autocobrança excessiva. Por exemplo, se tem um dia em que você não é tão produtiva, que você não produziu o quanto gostaria, aquilo já te incomoda, aquilo você já vê como um erro. Ou seja, quando você vê um erro, você já começa a se condenar. Como é que eu não fui produtiva hoje? Em plena segunda-feira eu não fui produtiva. Quem dirá ao longo da minha semana? E aí essa crítica, essa autocobrança excessiva, essa crítica que vai e aumenta, ela vai se tornando algo que paralisa a sua vida. E de fato, quando em alguns momentos você precisa se respeitar, cuidar mais de si, até mesmo recarregar as suas energias para ser produtiva, você já encara o descanso ou aquela pausa, ou enfim, como algo vergonhoso. Você já se sente culpada. Mas uma performance saudável, ela é muito diferente. Ela não vai ficar te condenando, ela vai te guiar a se comprometer com aquilo que é realmente importante para você. E ela não vem do medo de falhar. Ela entende que sim, vai ter erros, vão ter erros aí ao longo do processo, mas não se torna algo pesado. Um exemplo da performance saudável é você entrega aquilo que precisa ser entregue, se compromete com aquilo, mas vai respeitar os seus limites. Um exemplo de uma performance saudável é quando você faz uma entrega, mas também respeita os seus limites. Quando você se compromete, mas entende que aquela produtividade não define quem você é, não define a sua identidade. E principalmente que talvez eu diria que é uma dor muito, muito difícil de entender, muito difícil de acolher, que eu vejo muito na prática clínica, que é o medo de errar, aceitar o erro. E aceitar o erro não significa que você concorde em errar. Ai, nossa, então tudo bem eu errar. Não é isso. A questão é não enxergar o erro como um fracasso. Entender que o erro faz parte aí do seu desenvolvimento, do seu crescimento. E é justamente pelo erro que muitas vezes a gente consegue ajustar, pensar de uma outra forma, melhorar e trazer outros resultados. Então, como eu disse, uma performance saudável é aceitar que o erro faz parte do processo. E sabe o que é o melhor de tudo e que muitas vezes a gente pode esquecer? É que uma performance saudável, ela é sustentável a longo prazo. Ela não se baseia somente naquilo, então eu tenho que produzir, então eu tenho que entregar tantos prazos e tudo mais. Não é isso. É muito mais como a forma como você se relaciona nesse processo e o quanto vai se tornando sustentável. Uma performance mais realista, uma performance em que você vai saber respeitar os seus limites, uma performance que você vai ficar orgulhosa dos seus resultados, uma performance em que você não vai ficar sempre pensando que deveria ter feito muito mais e acabando de reconhecer, esquecendo de reconhecer os seus resultados. E eu brinco, mas é uma verdade que a natureza é a nossa maior professora que pode aí nos ensinar sobre como nós sermos menos críticas, nos cobrarmos menos. Por exemplo, a flor,
a natureza, ela não se cobra a todo momento para florescer. Por exemplo, existem várias espécies de flores e cada espécie, cada flor, floresce numa determinada época. Tem flores como, por exemplo, tulipas. Elas florescem mais entre maio, junho. A tulipa não é uma flor de primavera. Então, é importante a gente lembrar da natureza, que ela é a nossa melhor professora para isso. A natureza respeita cada processo. E se você percebe que você está nesse ciclo de autocobrança excessiva, que já está no seu limite, mas e quer logo se cobrar menos, esse não é o primeiro passo. O primeiro passo é olhar para si com mais carinho, é olhar para si com mais gentileza. Então, por exemplo, se você já começar a perceber ao longo da semana que você está se criticando muito, se pergunte: o que eu diria para minha melhor amiga nesse momento se ela estivesse sentindo como eu estou sentindo e pensando como eu estou pensando? O que eu diria para ela nesse momento? Também se pergunte: o que é prioridade para mim hoje? Hoje, o que é prioridade? E por último, estou exigindo de mim mais do que eu exigiria de outra pessoa? E principalmente, crie pequenos respiros, pequenas pausas ao longo do seu dia. Por exemplo, se você trabalha muito aí no seu escritório, que em algum momento você saia aí da sua sala, vá para uma área externa, tome uma água, respire fundo. Ou, por exemplo, se você está no home office, saia do home office, vai para um outro cômodo da casa, enfim, dá uma volta na quadra, enfim, que seja, mas saia desse ambiente, respire. E lembre-se, a natureza sempre está nos esperando para respirarmos com ela. Essa ficou boa, né? Lembre-se, novamente, a natureza não força as coisas. E isso vale o mesmo para você. Você não precisa ficar se desgastando, se cobrando excessivamente para mostrar quem você é. Você já tem muito valor, muito mais do que você imagina. E é preciso você reconhecer, se acolher e aprender a estar com você mesma de uma forma mais leve. E quando você começa a sair desse automático de críticas e autocobranças excessivas, você consegue se sentir mais leve, tendo uma visão mais realista das coisas, sendo mais gentil e sim também se comprometendo com aquilo que é importante, dando o seu melhor, mas respeitando o processo, respeitando alguns erros, respeitando alguns desafios que vão te fortalecer. E me conta, esse vídeo fez sentido para você? Deixa o seu like, comenta aqui embaixo se isso te tocou e também me diga se tem alguma situação específica que você acaba se cobrando muito. Esse espaço aqui a gente cria juntas.